Sim, mas ele já está na internet, né? Eu não consigo ver aqui. Não consegue? O prisma lá. Vamos usar o filho, tá voltando. Bom, em qual parte do vídeo? Eu refalo ali. Refala então. Tá? Quando tu quiser, Vamos então. lá. Vai. Desculpa, tivemos pequenos problemas técnicos, mas eu passo a bola de volta para o Furtado, que estava falando sobre... Eu não sei onde parou, não gosto de me repetir, né? Mas a gente estava falando então da teoria do Friedman, onde se tu vai comprar um presente para alguém, se tu está usando o teu dinheiro e comprando um presente para ti mesmo, tu sabe quanto que tu pode gastar, então tu vai comprar algo gastando exatamente aquilo que tu tem disponível para gastar e comprar algo que tu vai utilizar da melhor forma possível, né? Então tu vai ter o maior nível de economia e tu também vai ter o maior benefício para aquela quantidade de dinheiro. Se tu está comprando algo com teu dinheiro para um amigo teu, tu vai ter um maior nível de economia, porque o dinheiro, novamente, ele é teu, tu sabe quanto que tu pode gastar, mas tu não vai estar comprando daquele produto ou serviço. E se tu pega de um terceiro, se um terceiro está usando, digamos, o teu chefe te deu um cartão de crédito e fala, olha, tu compra um presente que tu quiser para um outro funcionário da empresa, bom, essa pessoa provavelmente irá gastar mais dinheiro do que ela normalmente gastaria do seu próprio bolso. E como o presente não é para ela, é para um outro funcionário que ela não conhece, ela também não vai estar comprando algo que vai ter grande utilização, uma boa utilização. Então o que acontece? Seria algo que tu iria estar gastando mais do que deveria e não tendo um benefício muito grande. E se ela estivesse comprando para ela, pelo menos, né, o uso seria maior. E o que essa teoria mostra, assim, fazendo uma conversão para presentes pessoais, é que o serviço público é a pior utilização de todas, né? Tu tem uma pessoa que está utilizando um dinheiro que não é dela para comprar necessidades para terceiros que ela nem sabe realmente o que precisa. Então, tu pega o pessoal de Brasília, que eles moram basicamente num castelo no meio do Brasil, eles não têm a real noção do que o povo precisa, né? Então, eles acabam gastando dinheiro público da pior maneira possível em coisas que as pessoas realmente não precisam. Então, a nossa ideia é colocar os serviços e produtos que a população precisa para ela mesma gerir. Uma das formas de fazer isso, como talvez já tenha sido dito, não sei em que parte cortou, é com o uso de vouchers na educação pública. Então, as pessoas, ao invés de ter um colégio público, onde a gente não tem como administrar ou saber quão bem está sendo investido os valores ou quanto que está sendo, a gente troca isso para colégios privados, onde as pessoas que não têm condições de pagar receberiam um voucher, e com esse voucher elas poderiam escolher em qual colégio privado colocar os seus filhos e se elas podem ou não complementar esse voucher para um colégio um pouco melhor ou um pouco mais próximo de casa. Essa seria a ideia. Então, isso nos traz a questão da corrupção branca e o próprio desvio, né? E quando a gente vê os agentes da segurança pública não tendo dinheiro no final do mês, quer dizer, o Estado do Rio Grande do Sul parcelando salários, a segurança pública em Porto Alegre na beira do colapso, certamente é de uma aliança entre tanto a corrupção quanto o próprio desperdício do dinheiro público, né? Porque a arrecadação, essa sim, nós sentimos na carne como ela é elevada. E a segurança pública, o que tu acha aí, Rodrigues? A questão do parcelamento, ele atinge não só os servidores da segurança, né? Ele verdade. Atinge como um todo os servidores estaduais e é inaceitável você imaginar que o empregador diga para o funcionário dele que eu vou te pagar parcelado em 7 vezes daqui 20 dias. Uhum. Então, as pessoas têm contas vencendo, né, aluguel, condomínio, prestações, supermercado, colégios, enfim, planos de saúde, e essas contas não vão ser parceladas pelo prestador de serviço, né? Então, é uma situação que realmente é muito difícil para o serviço. Ele é bem atrasado aqui, né? Ele é atrasado. Voltamos? Bem-vindos, então. Desculpa, acho que tu dizia. Voltamos lá à questão do parcelamento. Voltamos lá à questão do parcelamento do salário, que atinge fortemente a Brigada Militar e a Polícia Civil, que são instituições vinculadas ao Estado. A segurança pública em Porto Alegre realmente é um caos no atual momento,
Porto Alegre é uma das cidades mais violentas do mundo, não só do Brasil. Temos uma estrutura muito deficiente, né, de policiamento. O efetivo da Brigada Militar, o efetivo da Polícia Civil e dos órgãos de segurança mesmo, os federais, a Polícia Rodoviária Federal, a qual eu pertenço, e a Polícia Federal, estão com efetivos extremamente defasados, com efetivos de 20 anos atrás, quando a população cresceu nesse período, a criminalidade se organizou nesse período, e a polícia enfrenta essa criminalidade maior com o efetivo de 20 anos atrás. Precisamos, de alguma maneira, ganhar deles, da criminalidade. Isso só pode ser através do uso da tecnologia, como já tinha falado do furtado, que também pode ser aplicada especificamente na questão da segurança pública. Podemos ter em Porto Alegre, a um custo muito baixo, câmeras fazendo cercamento eletrônico da cidade nas principais vias, fazendo leitura das placas dos veículos que passam naquelas vias 24 horas e consultando essas placas para saber se o veículo é roubado, se o veículo é suspeito de ser clonado, se o veículo é suspeito de participação em assalto, e essa informação chegar imediatamente para a equipe policial mais próxima. Essa tecnologia já existe, ela já é aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. É uma tecnologia muito barata em relação ao retorno que ela dá para a população. Ela reduziria drasticamente o número de furtos e roubos de veículos em Porto Alegre. Porto Alegre, como a população sabe, tem números altíssimos desses crimes, que acabam encarecendo o seguro dos veículos particulares, né? Porto Alegre tem o seguro mais caro de automóvel do Brasil, mais caro do que São Paulo, mais caro do que o Rio de Janeiro. É um absurdo que nós pagamos aqui, que é diretamente ligado ao número de furtos e roubos. Então esse cercamento eletrônico das principais vias seria uma solução que está caindo de madura, ela está pronta, a tecnologia existe, nós não precisamos inventar nada, é pegar o que foi aplicado em outros lugares e trazer para cá. Ainda dentro da segurança pública, me estendendo um pouco, tem a questão da guarda municipal, que é uma ideia que todos os principais candidatos acabaram abraçando, inclusive candidatos a prefeito, têm falado da utilização da guarda municipal no combate à criminalidade. Para a população não interessa se a polícia é do estado, se a polícia é federal, se a polícia é do município, se a polícia é do bairro dele. A população quer segurança. Se houver uma prestação de segurança pública para a população, para ela não vai importar se foi a polícia municipal que fez essa prestação, se foi a polícia estadual, se foi a polícia federal. A população precisa de maior sensação de segurança, e Porto Alegre hoje é refém. Sair à noite em Porto Alegre é uma aventura perigosa, né? Nós temos notícias de mortes. Essa semana morreu uma médica, morreu o porteiro, e está sempre, todas as noites, sair às ruas de Porto Alegre é uma aventura perigosa, e é necessário que a gente dê um basta. E aí essa é uma das principais razões pelas quais eu saí da minha zona de desconforto, como você gosta de dizer, né? Eu não estava confortável com a situação da nossa cidade, não estava confortável com a falta de segurança, com a falta de oportunidades para os jovens que estão começando a entrar no mercado de trabalho, e resolvi sair dessa zona de desconforto para colocar à disposição a minha capacidade de trabalho, o meu conhecimento nesses 22 anos trabalhando na segurança pública, o meu conhecimento nesses 13 anos trabalhando em combate à corrupção pela CGU, para tentar modificar esse cenário em que nos encontramos e trazer uma melhoria de vida para a população. Legal. O que você tem visto de segurança pública aí, Furtado? Bom, eu acho que segurança pública, as duas maiores propostas não seriam em âmbito federal, né? Infelizmente o municipal já não teria como fazer muita coisa. Eu acho que as duas coisas que seriam mais importantes seriam a união da Polícia Militar com a Polícia Civil, extinguir a Polícia Militar. Fazer uma polícia estadual, né? A outra seria a legalização ou a liberação das drogas, que boa parte da nossa polícia acaba perdendo tempo com casos de uso de drogas leves. De uso de drogas leves, acaba que é uma carregando o sistema penitenciário também, né? O sistema penitenciário acaba ficando sobrecarregado com esses pequenos crimes. Enfim, a gente tem o sistema penitenciário, que é certamente o maior gargalo do sistema de segurança pública. Ele não é tanto a polícia, e sim o sistema penitenciário. É só ver o presídio central, as situações em que se
encontra hoje é um depósito de gente. Você chega e joga o carro. Nos Estados Unidos chega a ser, por exemplo, mais 50% da população. Aqui no Brasil eu não tenho o dado exato, mas mais 50% da população carcerária dos Estados Unidos é referente ao uso de drogas leves. E isso iria tirar um bom peso da nossa polícia. Assim, é uma escolha pessoal, a visão libertária que é uma escolha pessoal se deve se usar ou não as drogas, e eu acho que essa seria uma decisão que o Novo ainda não se posicionou, mas que no futuro eu espero que se posicione do lado da legalização e do livre mercado. E o terceiro ponto, que é o municipal, que eu acho que a gente poderia fazer algo a respeito, seria, eu imagino, uma proposta que seria o seguinte: usar do IPTU as pessoas, tanto pequenos comerciantes ou talvez uma comunidade que se una, de forma que eles possam contratar uma agência de segurança privada e ter o valor proporcionalmente descontado do IPTU, porque como é um imposto municipal, isso é cabível. Então, no final, se está o pequeno empresário, vou usar de exemplo um bairro Menino Deus, se a maioria dos pequenos empresários do meu bairro utiliza uma segurança particular. Ou seja, eles têm um segurança que ou eles dividem com alguém, a farmácia divide com alguém, o da frente ou os do lado, é o mercadinho da esquina que tem um segurança armado na frente do outro lado da rua que fica cuidando, e quem mora no bairro sabe. Então todo o bairro está assim, porque o bairro Menino Deus está especialmente criminalizado. Elas pagam o particular, que funciona, e elas pagam o público, que não funciona. Então, a minha proposta é o seguinte: já que eles estão pagando duas vezes, vão fazer pelo menos, paguem uma só. Paga para o particular, paga o segurança privado e pede um ressarcimento proporcional no IPTU. Então, digamos que no IPTU, 30% do valor do IPTU seja para a segurança pública. Bom, se eu gastei, se o meu IPTU no final do ano é de, vamos chutar, R$3.000, um pequeno comércio, R$3.000, e eu estou gastando 300 por mês com segurança, bom, então desconta desses R$3.000 que eu estou pagando para segurança, porque no final eu estou pagando o público que eu não estou recebendo e eu estou usando no lugar o particular e privado que eu estou de fato usando. O que nos remete àquela teoria do Friedman, né? Que se eu mesmo utilizar o meu próprio dinheiro para prestar o serviço para mim e não estou pedindo do público, obviamente eu vou utilizar melhor esses fundos do que o governo poderia. Claro que não precisa ser integralmente, né? Digamos que se 30% do valor é para a segurança pública, pode até 20% pode ser descontado, não sei. Seria algo a se pesquisar, mas isso é uma proposta que eu gostaria de poder fazer na Câmara. Que legal, vai ter bastante repercussão. Certamente o pessoal do financeiro da Prefeitura vai olhar com desconfiança esse projeto. A gente olha com desconfiança o serviço que eles nos prestam em retorno, né? É verdade. Isso nos coloca de novo na posição de ver a própria questão da mobilidade urbana na cidade. Sim. Mais um serviço em que a gente depende tanto do município, até porque ele se avoca dessa competência, né? Poderia não fazê-lo, mas não, regula intensamente o transporte público, regula intensamente o transporte individual e nos coloca nessa posição. Não sei se tu tem alguma coisa para tratar a respeito disso, Rodrigues. Nós somos reféns da regulamentação da Prefeitura, né, no momento. Porto Alegre é uma cidade em que o Uber ainda é ilegal, né, embora ele esteja aí trabalhando normalmente, ele é ilegal. E quando a gente fala Uber, não necessariamente é o Uber específico, né? Pode ser qualquer outro aplicativo que venha com essa mesma finalidade de oferecer à população uma outra alternativa de transporte. E essa desregulamentação ela é extremamente necessária para trazer o frescor do livre mercado para que a população possa ter novas opções. Dentro da mobilidade urbana, uma das minhas principais preocupações é com a pouca capilaridade e a pouca viabilidade das ciclovias dentro da cidade. Porto Alegre é uma cidade relativamente plana. As ciclovias que nós temos hoje, elas são poucas e elas não se interligam. Ela não permite ao trabalhador escolher que hoje, num dia bom, eu vou ir de bicicleta para o meu trabalho.
ele não tem segurança para andar de bicicleta nas principais avenidas, nos principais corredores, na Assis Brasil, na Sertório, vindo da Zona Sul, na Bento, na Ipiranga. Na Ipiranga tem uma ciclovia, mas na Praia de Belas, enfim, tem várias avenidas que poderíamos ter uma ciclovia prevista. Cada ciclista ali seria um veículo a menos no congestionamento, e hoje é uma situação que a gente tem também que acaba estressando muito a população. Os congestionamentos em Porto Alegre estão ficando muito pesados. Então, um ciclista que tivesse a possibilidade, eu mesmo seria um que teria opção de ir trabalhar de bicicleta em alguns dias da semana, dependendo de como estiver o tempo, eu iria de bicicleta para trabalhar em vez de tirar meu carro da garagem. Isso já seria um carro a menos ali. Para aquele que opta pelo transporte coletivo, também seria uma pessoa a menos dentro do ônibus. O ônibus iria mais confortável para as demais pessoas poderem ir. Então, as ciclovias em Porto Alegre não são funcionais. A ciclovia da Ipiranga, que é talvez a nossa principal, ela não é iluminada. Os ciclistas são assaltados ali com certa frequência durante a noite. É uma das reclamações dos ciclistas, é a falta de iluminação e falta de segurança para eles utilizarem ali. E a questão daquela pintura vermelha, eu não sei se é o tipo de tinta que eles passaram ali, mas ali quando chove, quando molha, vira um sabão. O ciclista não consegue ficar em pé. Então teria que reavaliar talvez o tipo de tinta que eles passaram, o tipo de sinalização que tem ali, para poder tornar essas ciclovias que a gente tem hoje, que são pequenas e não se interligam. Eu gostaria de aumentar essa quantidade. Porto Alegre tem menos ciclovias do que Rio Branco, no Acre, por exemplo, o que é um absurdo para nós. Gostaria de ter mais ciclovias do que São Paulo. Não temos, é uma cidade extremamente plana. Então a minha ideia é de, na mobilidade, tentar ajudar dessa maneira, de possibilitar à população ter mais uma opção de transporte que ela possa escolher. Hoje eu não vou de carro, eu vou ir de bicicleta. O estudante que queira ir de bicicleta para o colégio, hoje eu não deixaria meu filho de 10 anos fazer isso, porque embora o trajeto seja curto, não tem nenhuma segurança para ele fazer. Uhum. Perfeito. Aí tem esse gancho no início da tua fala, tu comentaste a respeito do Uber. Sim, das e eu, todas as vezes que eu penso nisso, me choca como é possível que um burocrata em Porto Alegre decida se eu posso ou não contratar uma pessoa para me levar do ponto A até o ponto B por meio de um aplicativo no celular. Isso me no choca. Transporte, né? Isso ocorre em todas as áreas, né? Mas no transporte a gente sente fortemente em razão dessa celeuma que se cria até em relação ao Uber e os taxistas, né? Uhum. E quando a gente fala Uber, eu volto a dizer, não é o Uber em si, pode ser o WillGo, pode ser qualquer um outro aplicativo que venha. Nós não defendemos o Uber, nós defendemos Exato. a desregulamentação para permitir que outros empreendedores venham, outras startups venham oferecer o seu serviço, e a população vai escolher aquele que prestar um serviço adequado, a um custo adequado, vai sobreviver. Aquele que não prestar vai acabar morrendo. Até por um lado, eu acho que é importante a gente dizer que a gente não gostaria de regularizar o Uber. Infelizmente, muitas das pessoas gostariam do Uber regularizado. Nós gostaríamos de desregulamentar e permitir qualquer um, pelo menos seria o que eu... Essa ideia é a minha ideia. Seria desregulamentar de forma que qualquer um que pudesse competir. Se a CNH diz que tu pode levar qualquer pessoa da tua família, tua esposa, tua filha, do ponto A ao ponto B com segurança, daqui a Florianópolis, por que ele, ao mesmo tempo, o Estado diz que tu não poderia levar com segurança um estranho do ponto A ao ponto B? Ele nem diz que é esposa e filha, né? Pode levar um amigo. Você pode dar carona para um amigo. Pode ser qualquer pessoa, né, no caso. Você mas pode dar carona para quem estiver passando é assim com o dedo, né? Eu vou parar e levar ele. Não, mas o que eu quis dizer é que se tu pode levar a tua própria filha, que é a pessoa que tu mais perfeito, né, deseja proteger a vida, como que tu não poderia levar um estranho até? Claro que pode, né? Tanto que a ideia das caronas é exatamente essa, só que é aquela luta de classe que já foi falada, né? O Bastiat já falava isso há mais de 200 anos atrás. É uma luta de classe, eles querem nos colocar por exemplo, o Carlos Janta, né? Eu acho que é o representante Cláudio Janta. Ele é o representante dos taxistas, porque é uma classe que se une, coloca lá uma pessoa, né, com escrúpulos no mínimo duvidosos, e ele está lá representando não o bem da população, mas o bem dessa classe, né? E é uma classe que acaba querendo atrasar todos nós. O Uber é uma tecnologia que veio aí, que está beneficiando, está mais barato que táxi,
E acaba não sendo só, às vezes a gente fala Uber, parece que é uma coisa muito a classe média alta, os ricos que estão usando, e não é. Por exemplo, se tu vai pegar a Restinga ela é um dos bairros mais pobres de Porto Alegre e é um dos bairros com menos táxis, tem menos de 10 taxistas que trabalham na Restinga. E eles, muito antes do Uber, eles já tinham um serviço de táxi interno, que é desregularizado, ou seja, são moradores do bairro, que eles têm seu próprio carro e eles colocam flyerzinhos nas portas das pessoas dizendo que eles fazem serviços que o pessoal da Restinga mais precisa utilizar como emergência, como uma ida para o hospital, ou talvez ter que pegar um ônibus porque aconteceu alguma coisa com um parente no interior. Então, existia já, por exemplo, na Restinga, que é um dos maiores bairros de Porto Alegre e que os taxistas não querem trabalhar lá, já existia como se fosse um Uber primitivo, né? A ideia é que as pessoas têm o dinheiro para um serviço e tem uma pessoa podendo prestar o serviço, e por que não? Mas isso não removia mesmo a população se beneficiando e uma classe de trabalho que estava criminalizada lá dentro, que seriam desses taxistas informais, se beneficiando. Não, isso não fazia com que o Estado, que teoricamente deveria representar a vontade do povo, e fosse lá e volta e meia prendesse ou desse multa, acabando por encarecer um serviço a quem mais precisa, né? Então, por que não dar o benefício dessas pessoas de poderem pegar com alguém que mora no bairro delas, dar dinheiro para um morador do bairro e poderem ir ter saúde para o hospital de forma rápida, porque vão contratar um vizinho e num valor mais baixo que elas podem pagar? Por que retirar isso delas, né? Não existe razão. A única razão é beneficiar uma classe que está aí há muito tempo e que se uniu e coloca alguém de uma moral extremamente duvidosa, que é o Janta, para satisfazer a sua vontade, né? E o Uber, como outros serviços, como o WillGo, eles pagam impostos. Eles dizem que não, mas pagam IRPJ, pagam ISSQN. E o que eu acho que quem vota contra que continue a criminalização desse serviço, que essas pessoas não percebem, é que tu está impedindo a concorrência dos menores. Porque já poderia ter um Uber de alguém de Porto Alegre, por exemplo. Certamente. Alguém de Porto Alegre se unir, olha, vamos criar o nosso próprio serviço. Por que eles não podem competir? Por que a gente não poderia criar o nosso próprio serviço comprando um aplicativo desses da Índia? A gente não consegue competir porque na primeira multa ou na primeira apreensão que a gente levar aí o processo, o valor é tão alto que quebraria a nossa startup. Então, no momento que permitisse que o Uber ele tem interesse que ele continue ilegal. E isso ninguém se liga. Ele tem interesse, assim como o chefe do morro que controla as drogas tem interesse que continue sendo ilegal, porque é através dessa ilegalidade que ele tem o poder do monopólio dele. O Uber também quer que o serviço continue ilegal para ele, porque ele, sendo uma multinacional e com muito dinheiro para pagar advogados e pagar as multas, ele garante o monopólio dele. No momento que o Uber é legalizado ou regularizado, que vai ser legalizado para todos. Vai ser para todos, e daí o valor dele de 20% é muito alto. Ele só consegue cobrar de 20% a 25% dos motoristas porque o valor é muito alto. No momento que ele liberar, vai ter serviços de startups cobrando uma mensalidade pequena, ou 5%, 10%, 15%. Então, qual é que é o interesse dele de legalizar ou regularizar? Nenhum. E é isso que o pessoal que vota contra, dizendo que vai beneficiar essa grande multinacional, não percebe. Que, na verdade, se eles votassem a favor de regularizar ou de liberar, eles estariam atrapalhando o Uber. Estariam atrapalhando uma grande multinacional. Claro. Ainda dentro desse tema, aproveitando o gancho do Rodrigo Furtado, é bom lembrar que tem muitos permissionários de táxi que têm um número muito alto de veículos na praça, né, que acabam sendo grandes barões do transporte de táxi. Tem permissionários com mais de 10 táxis que estão na praça e que acabam não permitindo ou acabam financiando com que outros candidatos políticos acabem para defender o interesse dessa classe e não o interesse da população. Eu acredito que não precisa ser só para táxi. Por que só para táxi? Por que ônibus a gente não possa concorrer livremente? Da mesma forma. Por que não poderia
nós se unir, comprar um ônibus e fazer uma linha. Uma desregulamentação. Uma desregulamentação total. Fazer um transporte aquaviário até, eventualmente, do Rio Grande do Sul para cá, né? É verdade. Com certeza. Lotação também, certamente. Especificamente com relação a isso, só para fazer uma ressalva, né, no fechamento, claro que na realidade, até acho que vocês disseram isso, mas só para deixar claro, o taxista ele não é um inimigo, né? Pelo contrário, o que acontece, existem algumas pessoas com uma projeção nesse mercado e eles querem manter algum poder. Eu acho que isso, eu concordo com isso. Agora, um número muito elevado desses profissionais, eles querem, assim como todo mundo, sair de casa, ganhar vida com tranquilidade e sabe que outras pessoas também têm o direito de fazer a mesma coisa. Acho que o grande desafio aqui não é o de criminalizar os táxis, acho que é pelo contrário, é facilitar a vida deles também, porque eles também têm que ter as suas rotinas desburocratizadas, né? Revisões periódicas que não, em princípio os profissionais da área dizem que não é necessário, assim por diante, né? É importante a gente lembrar, dentro dessa linha de que o taxista não é o inimigo, de que o bom profissional sempre vai ter lugar no mercado. Não interessa a profissão que ele desempenhe, o bom motorista de táxi, ele sempre vai ter um lugar no mercado. Bom, aí nós discordamos um pouquinho. Eu acho que sim, uma classe que se une, se tu é de uma classe, tu se une com outros com o fim de prejudicar terceiros em benefício próprio, tu é meu inimigo, sim. Eu acho. Infelizmente não estamos na mesma... A questão é saber do universo de taxistas, que são milhares de profissionais, né? Mas que não se unam com uma classe para benefício próprio tentando barrar a tecnologia. Porque eles não fazem isso em outras áreas. Quando eles vão usar o WhatsApp prejudicando as telefônicas... É difícil saber quais deles vai generalizar. Por isso que eu não estou generalizando, não estou dizendo todos. Eu estou dizendo aqueles que se unem com o resto da classe com o fim de prejudicar terceiros em benefício próprio. Aí eu concordo. A dificuldade é fazer uma generalização. Os taxistas, existem alguns taxistas, um grupo até representativo, e tanto é, e a gente vê como a gente está exposto até, quer dizer, um grupo de taxistas se une e barra o nosso direito de acesso ao Uber. Agora, a mesma coisa acontece com relação ao acesso que a gente tem a food trucks nas ruas de Porto Alegre, transporte coletivo em Porto Alegre, a mesma coisa. Grupos zelando pelos seus próprios interesses em detrimento dos interesses de terceiros, com certeza. Esses aí certamente não são... talvez não estejam votando no Novo nessas eleições aí, sabendo que a gente vai estar entrando para diminuir o poder desse pessoal. Quem vai votar aí. no Novo é a população que vai ser beneficiada. Não são essas pessoas que são hoje beneficiadas com o sistema vigente. É a população. Eu acho que vai ser... Nós, os defensores do menor indivíduo, da menor minoria de todas, o indivíduo, né? Especificamente com relação a isso, chama atenção de novo, assunto que passou por aqui quando a gente conversava antes, que eu chamo atenção, que é novamente o Estado atribuindo funções para o indivíduo, agora aqui na questão do próprio tombamento. Quer dizer, o indivíduo tem uma casa, tem um imóvel que é reputado como de valor histórico pelo município. Eu acho que tem alguma coisa para dizer a respeito disso, correto? Sobre tombamentos. Bom, sobre tombamentos eu acho que é uma inversão de valores, né? Então, vamos pegar, por exemplo, duas famílias, né? Duas famílias que cuidam de um mesmo lote, cada uma de um lote diferente, são vizinhos há 100 anos, digamos. Então, a família A, ela gostava da arquitetura que foi feita na época e o pai de família decidiu que vamos fazer uma manutenção dessa arquitetura que passou para os seus filhos. Os seus filhos gostaram da forma que o pai fez uma manutenção na arquitetura, achava a arquitetura bonita e continuaram passando de filho para filho até um ponto que a arquitetura se manteve por um século ou mais. E na família B, essa família decidiu, não, nós vamos atualizar conforme passa aí a década, nós vamos atualizar nossa arquitetura para alugar isso para terceiros ou para nós mesmos ter a arquitetura do último momento e tal. Acaba que, quando chega na atualidade,
uma família ela ganha um ônus. A família que cuidou da arquitetura durante 100 anos ou mais, ela ganha um ônus. A prefeitura vai lá, olha, vocês cuidaram muito bem do imóvel, vocês cuidaram tão bem do imóvel que agora vocês não podem mais cuidar. Agora vocês têm que manter ele assim. Vocês não podem mais cuidar por fazer as escolhas de vocês, e nós vamos dizer o que vocês podem modificar ou não. E qualquer coisa que vocês forem fazer no imóvel de vocês, nós vamos ter que autorizar. Para outra família, a família que não se importou com isso, que não cuidou com todo esse zelo durante 100 anos e que se beneficiou de uma atualização de arquitetura, de forma que a cada ano ela sempre tinha o imóvel da moda e podia alugar para terceiros por um valor mais alto, eles falam, não, vocês continuam mandando no imóvel de vocês. Então há uma inversão de valores, né? Aquele que zelou por mais tempo, que deveria ter um benefício, ele ganha um ônus, né? Ele acaba que ele ganha um peso. O valor desse imóvel, alguns dizem que não baixa, mas baixa muito, porque depois tu conseguir que alguém alugue ou compre esse teu imóvel numa necessidade. Digamos que aconteceu uma tragédia nessa família, né? Um dos membros teve uma doença muito rara, eles estão precisando vender muitas coisas para conseguir tratar essa doença, e uma das coisas que eles pretendem vender é a casa. E para eles não importa mais se vai ser demolido. Se for demolido para construir um prédio novo, que pena, algo muito triste, mas eles precisam muito daquele dinheiro, e demolindo eles ganhariam muito dinheiro para conseguir tratar essa doença. Doença essa que o Estado não cobre no SUS a tempo, num tempo viável, né? Por que não? Por que trazer uma tragédia para essa família, né? Por que dizer para eles, olha, vocês cuidaram muito bem durante 100 anos, mas agora vocês não podem mais fazer isso. Vocês não podem mais... eu acho assim, se tu vai dizer que eles não podem mais e que tu quer fazer a manutenção daquele imóvel, então tu vai lá e tu compra o imóvel. Tu compra o imóvel da família. O grupo de pessoas que gosta muito vai lá e compra, o Estado vai lá e compra. Agora, tu não pode dizer para uma casa de alguém, um prédio de alguém privado, particular, que tu vai dizer, olha, agora esse teu prédio que tu cuidou tão bem durante tanto tempo, tu não pode mais mexer. Eu acho isso uma inversão completa de valores, e eu realmente não consigo entender a lógica, senão a lógica da inveja. Essa é a verdade, a lógica da inveja. As outras pessoas, olha, a gente não cuidou bem, mas ele cuidou, vamos tirar o dele, né? Vamos deixar público o bem dele. Em Porto Alegre, no ano passado, a gente teve centenas de casas que foram inventariadas pelo município, né? E no regime jurídico do inventário, tu não pode alterar nada da fachada nem de volume, então não pode criar um andar a mais, um andar a menos e qualquer outra restrição de fachada. para o proprietário, né? Restrição. Eu até não tenho problemas com o tombamento de bens públicos, né? Obviamente o Estado, o dono é o Estado que faz o que bem entender. O meu grande problema é com o tombamento de bens privados particulares, né? Porque eu acho um absurdo. A ponte dos Açores é pública, tomba tranquilo. E olha só o que fizeram lá, né? Sim, na ponte dos Açores, que foram lá e desmontaram a ponte toda, né? E ela é tombada, exatamente. Mas foi um prazer conversar aqui, um papo legal, bastante interessante, cartas novas na mesa. Gostaria de lembrar aqueles que estão nos acompanhando que no dia 23 nós temos o João Dionísio Almoedo, nosso presidente nacional, que vai estar nos visitando. Então vamos estar aprendendo de novo com ele, e ele vai estar dividindo algumas ideias a respeito do futuro do país e Porto Alegre. Então todos bem-vindos também, porque a gente precisa fazer um caixinha para poder ser competitivo agora nas eleições de 2016, não utilizamos o fundo partidário, isso é uma decisão moral, mas uma decisão também que tem as suas consequências. Sim. Então, todos convidados também para a gente ter esses recursos indispensáveis para a campanha, e eu passo para considerações finais. Ok. Só lembrando e pedindo às pessoas... Na hora agora. Continua? Ok, voltando então, pedindo à população que conheça o Novo, conheça os ideais do Novo, os valores do Novo, os diferenciais do Novo como partido. Se lembrem que o Novo tem 16 candidatos em Porto Alegre e oferece candidatos em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, e que conheçam os candidatos do Novo, escolham dali. Certamente vocês vão encontrar ali pessoas altamente capacitadas para bem representá-los na Câmara Municipal. Se a escolha for em cima de mim, Rodrigo Rodrigues, 30.000
segurança pública e combate à corrupção é o meu lema. Obrigado, Luiz. Furtado. Acho que o encerramento do colega foi perfeito. Eu só gostaria que quem estivesse nos vendo, caso não conheça, uma leitura que eu acho fundamental dentro do liberalismo é o Frederic Bastiat, A Lei. É uma leitura essencial. Eu gostaria que todos os ouvintes que não tenham conhecimento dessem uma lida. A partir daí poderia ir para outros autores, mas essa eu acho a mais básica e fundamental. Acho que foi a que mudou a minha vida, assim, quando eu li uns 4 anos atrás. E se vocês gostaram das propostas que eu fiz aqui hoje, meu número é o 30420. Eu sou mais do que um liberal, sou um libertário. Eu acho que o Estado tem que interferir cada vez menos nas nossas vidas, até um momento que ele não precise mais interferir nela. Então, acho que era isso. Seu número? 30420. Maravilha. Então, obrigado. Boa noite.